Presidimos o ministério lá na cidade de Bragança, Ministério Apostólico, Comissão a Vidas, e para a glória de Deus estamos indo para 3 anos de ministério, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Agradeço também ao diácono Eric, também, que está conosco desde o começo do ministério. Que Deus abençoe a vida também do nosso irmão, amém? Irmãos, eu quero pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, para a glória de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, o livro que fala sobre a história da igreja, o começo da igreja, e também fala da descida do Espírito Santo de Deus. Hoje nós iremos tratar sobre a importância de uma vida de oração, igreja. Livro de Atos, capítulo 10. Eu já estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu não sei se é percebível para você, mas o Espírito de Deus já está pairando sobre esse lugar aqui. Aleluia. Todos acharam, amém? Diz assim o texto sagrado: e havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, um centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a tua casa, o que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando seus olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda-lhe chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo homem curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te fará dizer o que há de fazer. Amém, igreja? Pode tomar o teu assento, dando glória a Jesus de Nazaré, que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a leitura que nós acabamos de ler, falando sobre a vida de um homem chamado Cornélio. A palavra vai dizer que Cornélio, ele era um centurião da corte italiana, e a sua moradia pertencia a um lugar chamado Cesareia. A palavra do Senhor vai dizer que este homem, ele estava dentro da tua casa, com a tua esposa e com a tua família, como de costume, com uma vida de oração. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele orava, enquanto ele buscava ao Senhor, enquanto ele consagrava a sua vida ao Senhor, a Bíblia vai dizer que ele não somente orava, mas ele também fazia muitas esmolas. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma vida não somente de oração, mas também uma vida pautada na caridade. A palavra do Senhor também vai dizer, Igreja Santa, que enquanto ele orava, enquanto ele consagrava, enquanto ele jejuava, o texto diz que agora, de tanta comunhão com o Senhor, o anjo do Senhor aparece a ele agora em uma visão, e o texto vai dizer claramente que ele agora é arrebatado em sentidos. Enquanto ele está sendo agora arrebatado, a palavra vai dizer que o anjo agora desce do alto céus para trazer a ele, aleluia, uma resposta, a resposta da oração. Enquanto ele orava, o anjo aparece, e quando o anjo, igreja, aparece, começa a dizer para ele: ei, aleluia, Cornélio, pode ficar tranquilo, que as suas orações e a tua esmola já tem subido para a memória do Senhor. Agora envia para um lugar chamado Jope 2 dos teus servos, e lá dará um homem chamado por
Cornélio. E a Bíblia vai dizer que enquanto o anjo sai da presença de Cornélio agora, ele envia 2 presbíteros, Samuel, dos teus servos, que eram homens de Deus, homens que também praticavam a caridade. E agora ele explica a visão antes de enviar para esta obra agora, para Jope, para chamar a Pedro, para vir para Cesareia. Existe um mistério nessa palavra que o anjo começa a dizer para Cornélio. Sabe por que Deus falou para o anjo descer para falar com Cornélio? Porque ali Deus queria agora fazer uma obra. O texto vai dizer que na onde Cornélio morava havia um grupo de pessoas que eram gentios, ou seja, pessoas que não pertenciam ao judaísmo, pessoas que nunca ouviram falar do Espírito Santo. E agora Deus começa a usar as orações de Cornélio para trazer Pedro, para apresentar o Evangelho dentro de Cesareia. Enquanto agora os servos de Cornélio estão indo para Jope, a palavra vai dizer que no meio do caminho, prestes a chegar perto da cidade, Pedro está agora com fome, e o texto vai dizer que enquanto eles estão chegando a Jope, Pedro agora, ele sobe para o eirado, ele sobe para o monte para orar. Enquanto ele agora está orando, a palavra do Senhor vai dizer que de repentemente Pedro também é arrebatado em espírito. E o texto vai dizer, igreja, que desce do céu um vaso no formato de um lençol com 4 pontas. E quando esse lençol desce, a palavra vai dizer que em cada ponta do lençol aparece animais, quadrúpedes, répteis, exatamente animais que para um judeu como Pedro era proibido de comer esses tipos de animais, segundo a liturgia do costume judaico. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Pedro agora começa a olhar para a visão, o Pedro agora começa a ficar com dúvida: o que quer dizer esses animais para a minha presença? E sabe o que a palavra do Senhor vai dizer, igreja? Que quando ele está agora apreciando a visão, surge uma voz do céu dizendo: Pedro, Pedro, mata e come, Pedro. E Pedro começa a dizer: Senhor, eu sou judeu, eu não posso comer carne imunda. E Deus insiste: Pedro, Pedro, mata e come. Durante 3 vezes a voz do Senhor falou para Pedro: mata e come, Pedro. Mas Pedro falou: eu não vou comer, eu sou judeu, eu não como coisa imunda. Sabe o que Deus estava querendo falar para Pedro? Pedro, existe um povo lá em Cesareia que eles não pertencem ao judaísmo, eles são gentios. E você agora, Pedro, vai ter que deixar a religiosidade de lado. Você vai ter que esquecer o judaísmo, porque esses animais, aleluia. O que significa essa visão? Eu quero que você mata e come, porque eu sei que você não vai comer. E é exatamente por isso, Pedro, que você agora vai ter que tirar essa religião do teu coração, porque aonde você vai, lá não tem judeu, lá tem gente que não conhece a palavra. E para você ganhar essas almas, Pedro, vai ter que tirar o costume do teu coração e pregar a Bíblia, Pedro, pregar o Espírito Santo, Pedro. Tem muita coisa que Deus não faz hoje no meio do povo evangélico, sabe por quê? Existe muito costume e existe pouca doutrina. Existe muito costume, mas existe pouco amor. Irmãos, para ganhar almas para Jesus, temos que deixar o costume de lado e pegar a Jesus de Nazaré, porque a Bíblia fala que não é o costume que liberta, mas é Jesus que liberta. E o texto vai dizer, igreja, enquanto ele agora está descendo do monte, apreciando a visão, o texto vai dizer que Pedro desce do monte agora com dúvida no coração, o que queria dizer aquela visão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele está descendo do monte, tentando entender a visão, o Espírito fala para Pedro.
falar com ele. Crente que não sobe a monte para consagrar, o Espírito não fala com ele. Pedro, ele estava com fome, mas o Espírito dele falou para ele: vai subir orar, porque eu quero falar com você ali em cima, Pedro. Quando ele desce do monte, a palavra vai dizer que o Espírito fala para ele: Pedro, volta para a tua casa em Jope, porque tem 3 agora te buscando para te levar para Cesareia para pregar a minha palavra, Pedro. Aí Pedro entendeu a visão, que aqueles animais significavam o judaísmo, mas aonde ele ia pregar não tinha judeu. Então o costume ia ter que sair da vida dele para ele pregar a Bíblia para ganhar almas. Quando ele chega na casa dele agora, os 3 servos que Cornélio mandou lá de Cesareia para Jope começam agora a bater na casa de Simão Curtidor, onde Pedro morava, à beira do mar. E ele bate na porta agora dizendo: Pedro, é aqui que mora Pedro, é aqui que mora Simão, por sobrenome Pedro. Quando ele vai abrir a porta, o próprio Pedro abre a porta. E ele agora começa a dizer para Pedro: um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana, que mora em Cesareia, teve uma visão de um anjo enquanto ele orava, e a visão disse que era para nos enviar aqui para Jope, e é para você fazer a mala, Pedro, porque tem uma plateia te esperando dentro de uma casa para ouvir a palavra. Eu não sei se você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje. Lá na tua casa pode ser que só você ora, só você lê Bíblia, só você jejua, mas a palavra está dizendo: se você começou sozinho, Jesus vai preparar uma plateia na tua casa para ouvir a palavra. Tem gente que vem para o culto sozinho e volta sozinho. Pode ficar tranquilo. Deus está mandando dizer aqui para esta congregação: as orações que estão sendo feitas aqui estão sendo ouvidas. Jeová vai descer a resposta na casa hoje. O texto vai dizer que depois que eles explicam a motivação dessa viagem, Pedro agora obrigatoriamente, não tem escapa, ele precisa fazer a mala. E no dia seguinte agora Pedro vai para Cesareia, mas aqui tem um mistério. O Espírito falou com Pedro, só que quando Pedro sai de Jope para Cesareia, ele leva uma comitiva para ele. Um monte de gente segue ele para Cesareia, ou seja, pessoas que andavam com Pedro precisavam também ouvir a palavra que o Espírito ia dar para ele lá em Cesareia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Você hoje pode achar que você não é nada, mas Deus vai usar a tua vida para pregar a palavra para alguém. Deus vai usar você na tua casa, na tua família, na tua escola, na faculdade, no serviço. Deus vai usar você. Mas para Deus usar tem que ter vida de oração. Para Deus usar tem que ter vida de jejum, igreja. Para ter vida de pregador, ter vida para ser vaso, tem que dar tua vida consagrada ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo. Ei, pastor, lá na minha casa é difícil orar. O marido não é convertido, o filho não é convertido. Pode ficar tranquilo, nem que você tenha que orar no quintal da tua casa. Deus vai te dar a estratégia, diz o Senhor. Agora eles estão saindo de Jope para Cesareia. E o texto vai dizer que quando eles chegam lá na casa de Cornélio, olha o mistério revelatório da palavra. A Bíblia diz
que quando ele começa a orar, ora ele, a mulher e só os filhos e mais ninguém. No versículo aqui fala que ele estava 4 dias orando e jejuando. Tem crente que quer ter visão, ora 10 minutos e levanta. Deus nunca vai te dar visão desse jeito. Tem que passar mais tempo na presença de Jeová, tem que jejuar mais, tem que ler mais Bíblia, tem que orar mais. Crente que não ora não tem contato com o céu, e o céu não vai ter contato com ele na terra. Quer ter resposta de Deus? Começa a ter uma vida de oração, igreja. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui nessa igreja. Se você está sentindo Deus, começa a glorificar, porque hoje Deus, Ele te dá força para orar. Aleluia! Aleluia! Deus, poderoso nome do céu e da terra. Quando ele chega, meu pastor, quando ele chega em Cesareia, eles batem na porta agora. Cornélio! Cornélio, Cornélio! É Jesus! Olha o mistério, presbítero. Cornélio começa a orar, ele e a mulher dos filhos. Mas quando Pedro vai para pregar a palavra, a Bíblia diz que lá dentro da casa de Cornélio estava Cornélio, esposa, filho e amigo íntimos. Quem está entendendo? Quem começa sozinho nunca termina sozinho, termina com companhia do lado. Aleluia! Você está começando a vir para a igreja sozinho. Você vem para o círculo de oração sozinha. Você vem para cultuar sozinho. Mas em breve, escuta isso, em breve Deus vai incomodar alguém lá da tua casa e vai falar para você: ei, tu não vai para o culto hoje não? Eu vou, homem. Ah, se prepare, porque hoje eu vou com você também. Aleluia. Deus está trabalhando aqui hoje. Vai ter gente lá na tua casa que vai te convidar para vir para a igreja. Deus está dizendo para mim que Ele entra na casa de pessoas aqui e vai derrubar a macumba, vai derrubar o trabalho, vai derrubar a cachaça, o cigarro, o tráfico de drogas. Deus está entrando na casa hoje para operar milagres. Vim para a igreja sozinho, dói. Vim aqui louvar com 5 de oração, sem ninguém da tua família, e ver todos os irmãos da família, dói. Mas eu profetizo, na luz da palavra, você vai crer e será salvo tu e a tua casa. A tua casa servirá ao Senhor. O teu filho vai servir ao Senhor. A tua filha que está desviada vai voltar para o Senhor. Oh, glória! Quando ele abre a porta, o texto vai dizer que quando Pedro entra dentro da casa, Cornélio se coloca de joelho e começa a saudar ele de joelho. Pedro fala: levanta, rapaz, pode ficar tranquilo. Mas o texto vai dizer que quando Pedro entra dentro da casa, a casa está cheia. Para quem começou sozinho, a casa agora está cheia. Quem está entendendo? Começou com pouca gente, Deus pode fazer crescer. Começou a orar sozinho, Deus pode dar vitória. Começou a fazer campanha na madrugada sozinho, Deus vai usar pessoas para mandar WhatsApp para você. Quer orar comigo? Aleluia! Dizendo nesta noite: eu vou levantar pessoas para orar contigo.
levanta pessoas para jejuar pela tua causa. Deus vai te dar vitória, igreja do Senhor. Deus vai te dar vitória. Quando eles agora entram na casa, o texto vai dizer que de repente Pedro começa a pregar Bíblia. Oh glória! Pedro, escuta isso. Pedro não prega carro. Pedro não prega chave. Pedro não prega vitória. Ele prega Cristo Jesus. Pedro não prega porta aberta. Pedro não prega chaveiro. Pedro não começa a dizer: compra a toalha ungida que você vai ser salvo. Não. Pedro não prega aí, pega o chaveirinho que tem a cruz e você vai ter vitória. Não. Pedro não prega isso. Ele prega aí: Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Pedro não prega dá dinheiro que você vai ser salvo. Não. Pedro não pregou: ei, dá o teu carro para a obra que Jesus vai guardar um lugar no céu. Pedro não pregou isso. Ele pregou arrependimento. Pedro pregou o Espírito Santo, igreja. Por que Deus está falando isso? Não troque a tua fé por bens materiais. Jesus é o maior bem que você tem na tua vida. E tem uns lugares aí que está desse jeito. Tem uns lugares aí que está modernizando demais para atrair gente. Mas a Bíblia fala: examinai as Escrituras e procurai nela ter a vida eterna, porque são elas que testificam acerca de mim, e procurais ter nela a vida eterna. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando prega a Bíblia? O texto vai dizer que enquanto Pedro está pregando, o Espírito de Deus desce naquela casa. O Espírito de Deus desce na casa. Se você tem glória, glorifique. Quando prega a Bíblia, tem arrependimento. Quando prega Cristo, tem conversão. Quando prega Cristo, tem batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando prega Jesus, tem cura divina. Quando prega Jesus, crente que entra fraco no culto sai forte. Oh glória! Meu Deus, tu és poderoso. E aqui tem um mistério. Quando o Espírito de Deus desce, não desce quem já é convertido, desce nos gentios que não conheciam a palavra. Só que lá na frente tem um problema. Os murmuradores que eram contra o cristianismo começam agora a perseguir a igreja que nasceu na casa de Cornélio. Como é que pode pregar Jesus? E Pedro começa a dizer que aquilo que foi falado dentro da casa e o que estava acontecendo dentro da casa não era coisa do homem, mas era coisa dada do céu para a vida daquelas pessoas. Sabe o que isso significa? Que enquanto você está buscando a Deus, Deus está operando lá no teu lar. Oh glória! Eu vou provar para você. Eu vou provar para você que isso é verdade. Aleluia. Preste bem atenção agora. Eu sou um ex-traficante. Eu sou um ex-traficante de droga. Sou um ex-presidiário. Fui traficante durante 10 anos. Fumava crack. Dormia na rua. Saí da casa da minha mãe e do meu pai para morar com um traficante na biqueira.
Fui desviado. Cheirava cocaína. Fumava maconha. A minha família inteira era do tráfico. A minha mãe era gerente do tráfico. Os meus irmãos eram traficantes. Eu era o pior de todos. E um dia, Deus usou uma irmã para falar de Jesus para mim enquanto eu estava vendendo droga. E Deus usou a irmã, uma irmã de muita coragem. Chegou no meio da biqueira com a Bíblia, deu a Bíblia para mim e falou: ei, moço, Jesus de Nazaré tem uma obra para fazer na tua vida. E sabe o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e joguei em cima do meu guarda-roupa. Eu falei: eu não preciso de Jesus na minha vida. No outro dia, enquanto eu estava traficando crack, Deus permitiu eu conhecer o presídio. Eu fui preso porque eu rejeitei o evangelismo de uma mulher de Deus. Fui preso pela primeira vez. Fiquei aqui na cidade de Bragança durante 4 meses. Ganhei o BO, saí absolvido como usuário de droga. E mesmo assim não criei vergonha na cara e nem criei juízo na vida. Desafiei a Deus de novo. Voltei a traficar, voltei a usar droga de novo. E Deus permitiu eu ser preso de novo. E Deus usava profetas para falar comigo que Deus tinha uma obra na minha vida para me ser pastor e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu não dei ouvido, igreja. Meu pai era traficante, minha mãe era traficante, 2 irmãos traficantes, irmã traficante, eu traficante. Todos que traficavam foram para dentro da cadeia. Minha mãe também foi presa. Paraia chora e canta lá maçuga. E devasso e de comanaia chave a faça de canusa me faça. Ó glória, eu estou sentindo Deus nesse noite. Eu amo contar meu testemunho, sabe por quê? Porque a obra que Jesus fez comigo, ela não terminou no meio do caminho. Porque quem começa, ele é fiel para terminar. Aleluia! Quem tem glória para Jesus de Nazaré aí? Eu gosto de pregar em igrejinha assim, sabe por quê? Porque quando a gente conta o testemunho, todo mundo recebe da glória a Deus. Quando você prega em muitos lugares e fala o seu testemunho, ninguém dá valor. Mas aqui tem glória para Jesus, tem ou não tem, igreja? Aqui tem glória para Jesus ou não tem? E eu fui preso pela segunda vez. A minha mãe estava presa quando eu fui preso. Minha irmã estava presa, meu irmão estava preso e o outro irmão na FEBEM e eu também fui preso. Mas só que agora eu não fui parar numa cadeia aonde tudo era mais perto e aonde tudo era mais favorável. Eu fui parar na cidade do Mato Grosso do Sul. Meu Deus, quase 1000 quilômetros daqui do interior de São Paulo. E eu peguei 2 rebeliões, aonde na época havia quase 200 penitenciárias do estado de São Paulo viradas de ponta cabeça. Muitas rebeliões no Brasil. E eu também estava lá. Tiros de metralhadora, a tropa de choque dentro da cadeia, tentando acalmar o reboliço. E Deus me visitou em cima da penitenciária, aonde havia mais de 1000 presos, tacando fogo na cadeia, pessoas feitas de refém, pessoas que iam visitar os teus filhos, também estavam no meio da rebelião, porque a rebelião aconteceu no meio da visita, e lá estava eu. Mas só que tem um porém, eu estava lá, mas eu nunca tive visita. Eu tirei 3 anos de cadeia, sem receber um sabonete, mas não é porque minha mãe não queria levar, é porque ela também estava presa. Ou seja, eu estava lá, sendo um cavalo do diabo, sendo escravizado pelo espírito do vício. Mas um certo dia, oh glória, Jesus me visitou. Jesus estendeu a tua mão para mim e falou assim: ainda que a tua mãe
esqueça de ti. Eu, todavia, não esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. E lá, irmãos, eu comecei a entrar em depressão. Eu coloquei na minha mente que eu ia ficar numa cadeira de roda. Eu comecei a andar em cadeira de roda. Os presos me levavam para tomar banho na cadeira de roda. E mesmo na cadeira de roda, eu cheirava cocaína dentro da cadeia, fumava maconha dentro da cadeia. Mas, irmãos, Deus agora, dentro da cela onde eu morava, tinha uns irmãos lá que estavam desviados da igreja. Um era da congregação, o outro